Manhã gostosa na presença de Deus, né? Glória a Deus. Deus é bom. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21 e 22, nos diz assim: Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Feche os seus olhos, uma palavra de oração. Senhor, muito obrigado. Obrigado por tudo quanto ouvimos, por tudo quanto o Senhor ministrou aos nossos corações, através dos louvores que foram entoados a Ti, através dos testemunhos, através de cada oportunidade, Pai. Teu nome foi glorificado. Pedimos a instrução do Senhor, pelo Teu Espírito, que o Senhor fale conosco, Pai. Que não falte a instrução, que não falte a palavra, que não falte a fome e o desejo de aprendermos mais de Ti, Papai. Que o Senhor leve todo o pensamento cativo à Tua presença. Cumpre em nós o Teu plano, o Teu querer. Fale conosco, Papai. A oração que fazemos ela com perdão dos nossos pecados. Oramos em nome de Jesus. A igreja diga amém? Amém. Pode se assentar, meus irmãos, por gentileza. Meus irmãos, esse texto aqui que nós lemos, de Lamentações de Jeremias, a gente vai ver uma expressão estando em vigor aqui e fazendo ênfase. Jeremias, ele fala sobre o grande amor, a misericórdia e a fidelidade do Senhor. Diga comigo, grande amor, fidelidade e misericórdia. Ele fala dessas três grandes ações de Deus para com Israel. Portanto, isso aqui se refere à aliança de Deus com Israel. Isso aqui também expressa a sua fidelidade a este povo. E eu acho muito lindo esse texto, porque o contexto, para que vocês entrem comigo aqui na mensagem, Jerusalém havia sido sitiada, ela está cercada, ela foi cercada e destruída logo depois deste cerco. O templo que era em Jerusalém, ele havia sido derribado, né? Toda a cidade está em ruína, as ruas de Jerusalém, elas estão desertas. É este o contexto. É esse o contexto de destruição, de assolação. E a Bíblia diz que havia alguns poucos sobreviventes por lá. Poucos sobreviventes. A cidade, há uma expressão do texto que diz assim: a cidade é como uma viúva privada de seu esposo e de seus filhos. Olha como Jeremias fala do contexto da cidade, do contexto como está Jerusalém. E ele vai além ainda e diz assim: ela é como uma viúva privada, sem esposo, sem filhos, sem amigos e sem ter quem a defenda e sem ter quem a console e auxilie, sem esperança. Capítulo 2, verso 7, diz assim: rejeitou, olha a expressão de Jeremias, rejeitou o Senhor o seu altar, detestou o seu santuário, e entregou na mão do inimigo os muros dos seus palácios. Deram gritos na casa do Senhor, como em dia de reunião solene. Essa é a expressão de Jeremias. Ele consegue enxergar e ver como se o Senhor tivesse dado as costas para aquele povo, tamanha destruição e tempo difícil que eles estavam vivendo. E aí ele vai complementar dizendo: nos mostra que o Senhor rejeitou o altar e abandonou o seu santuário. Ou seja, sacrifícios, festas e sábados deixaram de ser observados. A cidade está toda em desolação, destruição, pouco sobrevivente, como uma viúva privada. Foi a expressão do texto, eu até fiz algumas anotações aqui, sem esposo e sem filhos. É assim que se encontra a cidade. Olha como ele descreve o contexto que essa cidade está. E aí ele vai dizer assim: o temido juízo de Deus caiu sobre o povo. Capítulo 3,
verso 2 diz isso. Ele diz assim, ó: e ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Verso 3: deveras se tornou contra mim? Virou contra mim de contínuo a mão todo dia? Porque eu amo falar sobre Jeremias, porque Jeremias, ele foi conhecido como o profeta das lágrimas. Não é só você que chora, amor, nem o Fernando. Entende? Jeremias foi um profeta chorão. Por quê? Porque ele soube, no entanto, sofrer por uma nação, sofrer por um povo. E Deus mostrava para Jeremias: prega, fala, mas o povo em desobediência, o povo dando as costas para Deus, ele via com os seus olhos de contínuo uma mensagem sendo entregue, o povo não dando respostas àquela mensagem sendo entregue. Consequência da desobediência, vocês sabem, é destruição, é assolação. Um povo de Deus sem a bênção de Deus, sem o cuidado de Deus, meu irmão, o que resta a este povo? O que resta a esta nação? A Bíblia diz: bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, você dá para pensar num cenário desse, de destruição, de desassolação, simplesmente por ter dado as costas para o Senhor. Jeremias entrega a mensagem, mas o povo não obedece a mensagem. Jeremias é contundente com aquilo que Deus tem para dizer para o seu povo, mas o povo não dá respostas ao Senhor. E aí, então Jeremias tem isso na sua mente. O profeta descreve a sua experiência como andar na escuridão e não na luz. Eu li o verso 2 e 3 aqui para vocês. Entretanto, veja como ele conta o que aconteceu. Você vai ver isso no capítulo dos versos 17, 21 e 23 que eu li. Verso 17, ele disse assim: afastastes da paz a minha alma, e esqueci-me do bem. E aí, então, quando ele olha para tudo isso, quando ele olha para todo esse contexto, o que acontece, irmãos? Ele vai nos ensinar algumas coisas aqui, e é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Em tempos obscuros e de calamidade, a gente precisa olhar para o que Jeremias olhou. O contexto de Jeremias, eu tenho certeza que por mais que os nossos tempos sejam difíceis, sejam tempos de obscuridade, tempo de dificuldade, eu tenho convicção que talvez nenhum de nós vivemos o tempo em que Jeremias viveu. Sabe, o tempo de você viver aquilo que Deus quer que você viva, mas ele se sentir rejeitado, sentir-se como Deus não estivesse com ele, sentir-se como se estivesse andando em escuridão. Então o olhar de Jeremias é para este. Por isso que ele fala: todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Se você ficar olhando para o contexto em que você está vivendo, difícil, obscuro, você nota que todas as vezes que nós estamos vivendo um tempo difícil e a gente focar nisso, parece que expande, esse negócio cresce, se avoluma, cresce de tal forma que a gente pensa que aquilo vai nos destruir automaticamente. Mas Jeremias parou de olhar para aquilo que estava acontecendo, de obscuridade, de tempo de dificuldade, e começou a trazer à sua memória aquilo que traria esperança. Sabe, Jeremias tirou o seu olhar daquilo que era dor, tristeza, frustração e destruição. E Jeremias começa a olhar agora para aquilo que traz esperança. E o olhar de Jeremias no tempo de obscuridade e de calamidade, primeiro, é para o grande amor do Senhor. Diga comigo: grande amor. Diga forte, irmão: grande amor. Então, em tempos de obscuridade, de calamidade, olhe para o grande amor de Deus. Sabe, Jeremias olhou para o contexto, cenário de destruição, de calamidade, cenário de destruição mesmo. Dá para você imaginar num cenário pós-guerra? É tipo assim o que Jeremias estava vendo: destruição, assolação. Mas Jeremias para, e agora ele fala: eu vou trazer à memória o que vai me trazer esperança.
E eu quero falar isso para você: pare de olhar para os teus problemas nesta manhã. Pare de olhar para os tempos difíceis que você está vivendo. Pare de olhar para as portas que se fecharam, para os desafios da vida que estão diante de você, e traga à memória aquilo que vai te trazer esperança. Olhe para o Senhor e para o seu grande amor, porque o grande amor de Deus revela a aliança de Deus com o seu povo. Quando eu olho para a grandeza do amor de Deus, eu preciso olhar para um Deus que tem aliança com o seu povo. Sabe, irmãos, um Deus aliançado com o seu povo. Eu gosto muito dessa expressão, talvez vocês já ouviram, já estão acostumados, mas é oportuno dizer novamente: Deus não somente faz promessas ao seu povo, Deus trabalha para a realização destas promessas ao seu povo. Sabe, é importante demais a gente entender isso. Deus não faz promessas para nós e nos deixa ao léu, sabe? Ei, dá um jeito aí para que isso se cumpra sobre a sua vida. Não, Deus está trabalhando para que ela se cumpra. Deus está te motivando, Deus está te instruindo. Você está fraco, Deus está dizendo: se levanta. Você está sem saída, Deus diz: tem um caminho aqui a ser percorrido. Você não consegue enxergar algo e de repente a sua visão abre, você enxerga coisas que outrora você não enxergava. É o cooperar de Deus. É a ação de Deus, é o Deus de aliança com o seu povo. Então, o grande amor de Deus deve ser o que temos que ter em mente para nos dar esperança. Sabe, irmãos, olhe para isso. Eu costumo dizer que cada obstáculo da vida, você já parou para pensar nisso? Que a última prova que nós vivenciamos, parece que ela vai sempre nos destruir. A gente às vezes está num contexto de provação tão grande que a gente, nossa, eu não vou aguentar, eu não vou. Mas quando você olha para o seu cenário de vida, para a sua história, para o decorrer da sua vida, você vai ver que você já passou por tantas lutas e provações, e em todas elas Deus te fez triunfar, em todas elas Deus te fez crescer, em todas elas Deus te amadureceu, em todas elas Deus te fez ser uma pessoa melhor, um marido melhor, uma mulher melhor, um filho melhor, um cristão melhor. Em todas elas Deus está trabalhando para que você seja uma pessoa melhor. Então eu preciso te dizer isso: essa luta, esse tempo obscuro, essa dificuldade que você está enfrentando é só uma fase, não define quem você é, não define a sua vida com Deus, não define, é só uma fase. Olhe para o grande amor de Deus, e é o grande amor de Deus que temos que estar em mente, porque é isso que vai nos dar esperança. Sabe, irmãos, o que a gente precisa nos tempos de obscuridade é ter esperança que dias melhores virão. Isso não é confissão positiva, isso não é uma mensagenzinha para alegar o nosso coração, não, isso é Bíblia Sagrada, é palavra de Deus, e se o Senhor disse, está dito, se o Senhor falou, está falado, se o Senhor expressou através da sua palavra, meu irmão, a gente precisa ter isso em mente, olhar para o grande amor de Deus. Esse grande amor é que tem que estar na nossa mente, não é a dificuldade que você está enfrentando. Porque quando você se alimenta disso que te destrói, cada dia mais vai te destruindo, cada dia mais vai fazendo com que você se apequene. Mas quando a gente olha para Deus, meu irmão, não há problema que não seja pequeno para Deus resolver diante de nós. Porque a gente precisa olhar para o grande amor. Segunda lição que Jeremias traz a nós: primeiro é grande amor, segundo é misericórdia. Diga comigo, misericórdia. Note que Jeremias deixou de olhar para a sua própria miséria. Jeremias está vivendo miséria para lembrar-se da misericórdia de Deus. Sabe, irmão, ele começa a olhar para a misericórdia de Deus. Por quê? Porque Deus, em sua misericórdia, ele retira de mim e de você aquilo que a gente merecia. Isso é misericórdia. O que é misericórdia? Eu merecia algo, mas Deus vai e retira de mim este algo que eu merecia. Isso é misericórdia. Talvez Jeremias esteja vivendo tudo aquilo junto com o povo, porque o povo estava merecendo vivenciar aquilo por causa das ações, por causa dos equívocos, por causa das precipitações. Mas no Senhor, Jeremias começa a focar na misericórdia de Deus. Porque misericórdia é isso, é o Senhor retirar de nós aquilo que nós merecíamos.
Um pensador, uma certa feita, disse, eu já disse isso aqui, ele disse isso aqui: olhe para si mesmo e ficará deprimido. Olhe para as circunstâncias e ficará angustiado. Olhe para o Senhor e você será abençoado. Eu vou repetir essas frases. Olhe para si mesmo e você vai ficar deprimido. Olhe para as circunstâncias que te estão ao seu redor e você vai ficar angustiado. Mas se você olhar para o Senhor, você será abençoado. Olhe para o Senhor, meu irmão, que o nosso olhar, o nosso foco esteja no Senhor, esteja nas misericórdias do Senhor, esteja não nas misérias que estamos vivendo, mas na misericórdia do Senhor, porque quando a gente olha para o Senhor, a gente é abençoado. Louvado seja o Senhor. Então ele olha para a misericórdia de Deus, sabe? É tempo de nós nos levantarmos no Senhor. Sabe, não simplesmente olhar para nós a ponto de ficarmos deprimidos, não ficar olhando simplesmente para as circunstâncias que estamos vivendo, porque senão a gente vai ficar angustiado, mas a gente precisa olhar para o Senhor para ser abençoado. Sabe, irmãos, quando o nosso olhar estiver focado em Deus, você vai ver a bênção de Deus. Eu costumo dizer isso, quando você está bem com o Senhor, não há problema que seja gigante demais para um Deus tão grande a qual nós servimos. Não há. Quando o nosso olhar está no Senhor. Quantos desafios você já superou na vida, meu irmão? Você, sua casa, sua família, seus filhos. Quantos são os desafios que você já superou? Sabe? Por quê? Porque a circunstância que a gente está vivendo é só uma fase. A fase não define quem somos. A gente viu a Gi contando aqui um testemunho tão glorioso, irmãos. Tão glorioso, sabe? Um caminho desse milagre, com vários obstáculos, com várias barreiras, mas com a mão de Deus sendo favorável a ela. Sabe? Então, que a gente semeie no reino de Deus. Sabe de que forma? Cuidando de você, cuidando da sua alma, cuidando do seu espírito, cuidando do seu corpo, cuidando da sua mente, cuidando da sua vida. A gente precisa disso, meu irmão. Sabe, para quê? Para que a gente entenda que não é por méritos, senão não é misericórdia. Porque o mérito aqui era de destruição, sabe? Deram as costas para Deus. Qual é o resultado daqueles que dão as costas para Deus? Todos nós sabemos. Qual é o resultado daquele povo que tem uma mensagem de Deus e que dá as costas, que desobedece? Que Deus fala, eu quero que você vá por esse caminho, mas as pessoas por livre e espontânea desobediência vão por outro caminho. Qual é a consequência disso? É ação e reação, é consequências dos próprios feitos. Então, este povo está vivendo um tempo adverso por ter dado as costas para Deus. Eles mereciam aquilo mesmo. Por quê? Porque deram as costas para Deus. Mas Deus é tão misericordioso que Ele vai e retira deste povo o que eles mereciam. O Senhor começa a mudar o quadro, o Senhor começa a mudar a situação. E eu quero profetizar isso na sua vida. É tempo de mudança, meu irmão. É tempo de Deus mudar o quadro, mudar a história, mudar a situação. É um tempo novo chegando de Deus para a tua vida, diz o Senhor. Talvez você olhe e fale, eu estou vivendo algo porque é consequência das minhas ações. Mas chegou o momento de uma intervenção de Deus, do agir do Senhor, da mão poderosa de Deus em favor da tua vida, arrancando você deste momento obscuro e de calamidade que você está vivendo, diz o Senhor. Se você acredita nisso, levanta a tua mão e adore ao Senhor nesta manhã. Louvado seja o Senhor. Ele olha para a misericórdia, porque Ele diz, todavia lembro-me do que me pode dar esperança. O que é que me dá esperança? O grande amor de Deus. Mas graças a este grande amor do Senhor, é que nós não somos consumidos, porque as suas misericórdias são inesgotáveis. Sabe o que é isso? Não acaba. Misericórdia de Deus não tem fim. Misericórdia de Deus não acaba. Misericórdia de Deus não tem fim. Misericórdia de Deus não acaba. Misericórdia de Deus não tem fim. São inesgotáveis. E Ele diz isso.
e elas se renovam a cada manhã. Por isso que ele vai estar com o seu olhar o quê? Primeiro, para o grande amor. Segundo, para a misericórdia. E terceiro, para a fidelidade. Diga comigo, fidelidade. Olha o que diz o verso 23. Novas são a cada manhã, porque grande é a tua fidelidade. Novas são a cada manhã, porque grande é a tua fidelidade. Elas se renovam a cada manhã por causa da fidelidade do Senhor. Por causa da fidelidade do Senhor. Então, essa fidelidade aqui é firmeza, é fidelidade, é estabilidade. Irmãos, e vamos ser sinceros, é tão bom nós nos sentirmos estabilizados pelo Senhor. Saber que existe uma firmeza no Senhor. Segunda-feira na oração aqui, eu lembro muito bem que o Senhor me trouxe algo no meu coração, que era o Salmo de número 125. Ele dizia assim: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Olha, serão como os montes de Sião. Quem? Aqueles que confiam no Senhor. Assim como os muros estão em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Isso fala de firmeza espiritual. Diga para o irmão que está ao teu lado: seja firme aí, meu irmão, firme e constante. Firme e constante e abundantes no Senhor, a gente precisa ser. Então, ele traz aqui a consciência da misericórdia de Deus, do seu grande amor e da sua fidelidade. E foram isso que fizeram a esperança nascer na alma de Jeremias. O que precisa nascer hoje dentro da sua alma, meu irmão? O que é que precisa? Precisa essa esperança nascer? Deus é aquele que, através do seu grande amor, da sua misericórdia e da sua grande fidelidade, pode fazer com que a sua alma nasça novamente. Não basta eu estar vivo, eu preciso ter comportamento de quem vive. É uma igreja da Ásia Menor que ela tinha nome de que vivia, mas que estava morta. Você tem nome de que vive, mas está morta, sabe? Mas que o Senhor, ao falar ao nosso coração nesta manhã, a gente traga consciência da misericórdia de Deus, do seu grande amor e da sua fidelidade. Porque Jeremias olha para isso, desse tempo de obscuridade. Então, qual é a grande lição para nós hoje aqui? Não olhe para os problemas que você esteja vivendo. Não olhe para Deus. Olhe para Deus, sabe? Não olhe para a dificuldade, porque quando você fica olhando para aquilo expande, aquilo parece que se avoluma, parece que fica maior do que você. Mas quando você olha para Deus, todo gigante é possível de ser derrubado. Quando você olha para o Senhor, todo gigante pode ser derrubado. Todo mundo olhava para o gigante Golias, sim ou não? Todo mundo estava olhando para Golias. O povo era experiente de guerra, um monte de gente bom na batalha, homens experimentados de guerra, mas olhava para Golias: vou nada lutar com esse cara, vou nada, olha o tamanho dele, olha o tamanho da espada dele, vou mais de jeito nenhum. E aí, o rei Saul, que era um homem experimentado na guerra, ele poderia ter ido. Por que ele não foi? Por que ele não foi? Porque ele olhou para o gigante. Ele olhou para o gigante. Ele ofereceu isenção de impostos para todo mundo. Falou: isenção de imposto para a casa que lutar contra esse gigante. Vou dar minha filha para casar com a pessoa. Olha, Davi nem olhou para isso. Davi olhou para Deus e achou o gigante pequeno. Quem é este incircunciso que se levanta contra o exército do Deus vivo? Davi olhou para o Senhor, não olhou para o gigante. Quando Davi olha para o Senhor, o gigante é pequeno. E eu profetizo isso na sua vida. Olhe para o Senhor antes de olhar para qualquer gigante que se apresente diante da sua vida, e você vai ver que só existe gigante grande. Só existe esse gigante
sabe, capaz de me destruir se meu olhar estiver nele. Porque se meu olhar estiver no Senhor, meu irmão, o gigante já está no chão, em nome de Jesus. Ele não se levantará, porque grande é o amor de Deus, a sua misericórdia e a sua fidelidade. Aplauda o Senhor Jesus, meus irmãos. Esta é a palavra do Senhor. Essa é a mensagem de Deus aos nossos corações.